Nós, naturalmente, muitas vezes, nós temos aquela tendência, uma tendência natural do ser humano, de copiar. Às vezes, algumas coisas que não deveríamos copiar. Às vezes, você fica perto de uma pessoa e você assimila, você traz para você algumas coisas que não deveria trazer. E pelas minhas pesquisas, 98,98,98% você traz as coisas não boas. É muito raro você trazer coisas boas. Normalmente nós somos tendenciosos. Por exemplo, é uma coisa incrível, você fala bem normalmente, você fica perto de um gago e aí você se surpreende. Um mês depois, chega Djalmi e aí, pastor, beleza? Naturalmente. Isso é uma coisa simples, porque Raíssa dá uma colherada de pau na cabeça dele, ele volta a falar normal. Não era assim que sua avó ensinava? Menino gago, a gente dá uma colher de pau na cabeça, basta lembra disso. E ele volta a falar normal. Não sei se funciona, porque eu nunca fui gago, nunca atendi. Mas essa é uma perspectiva natural do ser humano. E muitas vezes ele começa a trazer para a sua vida prática coisas piores. Coisas que não são tão simples como uma simples colherada na cabeça. Você vai precisar de mais algumas coisas. Então nós somos naturalmente tendenciosos, como seres humanos, a vigiarmos, porque nós somos tendenciosos a trazer para a nossa vida aquilo que não seria muito edificante. É natural. É por isso que o Senhor Jesus disse para o povo dele: separem-se. Não se misturem. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A Bíblia está permeada de ensinos que nós precisamos estar alertas para que nós não venhamos a trazer para a nossa vida coisas que não são muito boas. Para que nós possamos ter cuidado. E hoje nós vamos aprender alguma coisa parecida com isso aí, com o povo de Israel. Quando eu falo povo de Israel, você tem que ir para onde? Todo mundo sabe, não quer dizer. Povo de Israel, você vai ter que dirigir-se para Israel. E quando eu falar nessa perspectiva, povo de Israel, você tem que voltar lá para o início de tudo. Você tem que voltar mais ou menos para quando eles vão começar a ter ideia de povo, que é a partir do Egito. Quando eles saem do Egito, eles passam a ser povo. Por que eles passam a ser povo? Porque eles passam a ter leis, eles passam a ter um rito cultural dado por Deus, e aí a cultura começa a permear, eles começam a ter um ofício religioso, que até então não tinham, eles viviam meio soltos, meio perdidos. Então, quando eles se tornam um povo, realmente o povo de Israel, o início deles é com a saída do Egito. Eles organizam um exército, então eles ficam uma nação teocrática, é claro, Deus governando tudo, mas você já vê os embriões da parte, podemos dizer, política formado, você vê a parte religiosa formada, a parte social, a parte cultural e a parte militar, que são inerentes a um povo que está começando. Eles ganham a liberdade. Mas antes disso, eles vão nos dar uma grande lição. E aí eu quero que você volte com sua mente lá para um pouquinho antes de Moisés. Como nós estudamos hoje pela manhã José, então você vai olhar para José como nós olhamos hoje pela manhã. Então veja bem, eu vou fazer uma recapitulação com você. Jacó tinha um filho chamado José. Quem ouviu na Record a história de José vai lembrar rapidinho daí. Tinha um filho, ou no desenho ou no próprio filme, né? Tinha um filho, vários filhos, mas ele gostava muito de um filho, que era o filho da velhice, chamado José. E um dia ele mandou José ir ver onde estavam seus irmãos. José tinha 17 anos, partiu em direção aos irmãos. Os irmãos não gostavam muito dele. E aí quando o viram, disseram: opa, lá vem um sonhador, vamos matar ele. E aí eu quero ver o que vai acontecer dos sonhos que ele tem. Rubem interviu e disse para ele: não mata ele não, vamos botar ele na cisterna, fica ali. Enquanto o Rubem foi resolver alguma coisa, eles pegaram José e venderam para uma caravana de judeus. E esses judeus foram para onde? Bonito, judeus. Uma caravana de ismaelitas. Judeus eles não eram ainda.
Então eles venderam para uma caravana de ismaelita. Por quanto? Nós vimos hoje de manhã, não é possível. Quanto foi que os ismaelitas pagaram por José? Quanto foi? Muito bem. Então eles pegaram o dinheiro e José foi embora para onde? Para o Egito. Quando chegou no Egito, José foi vendido a um oficial da guarda de Faraó, chamado Potifar. E Potifar levou José para a casa dele. E lá José passou por todo aquele sofrimento, já deixou o pai, foi para uma cidade estranha, como escravo, para lá, e Deus abençoou. Sei que, enfim, resumindo, José foi governador do Egito. E como governador do Egito, ele amontoou muita comida. No tempo de abundância de 7 anos, ele guardou comida. 7 anos depois, o que aconteceu? A fome chegou e José tinha tudo. Seus irmãos foram lá, terminou todo o povo de José, morando com José numa região do Egito chamada... Não acredito. Eu acho bonito como vocês olham para mim. Parece uma turma de modelo tirando foto. Qual foi a região que eles moraram? José disse para eles: vocês vão dizer que são pastores. Os egípcios abominam os pastores, porque é uma coisa que não é muito digna, porque... Então vocês vão dizer que são pastores, eles vão botar você numa região específica. Qual foi o nome? Ainda não conseguiram lembrar, mas vão lembrar daqui para o final. O que acontece? Naquela região, José os sustentou. E o que aconteceu? Entraram 70 pessoas, 70 homens, entraram no Egito. E o que acontece? José começa a alimentar aquele povo, eles começam a crescer, Deus é com eles, continua abençoando, e eles começaram agora a sair de uma miséria extrema. Eles começaram a sair de uma miséria extrema para uma situação interessante. Então a primeira lição que nós vamos aprender com esse povo é exatamente essa saída deles da miséria extrema para uma bonança extrema. Então o primeiro ponto é isso: Deus não aceita qualquer lugar em nossa vida. Algumas pessoas estão colocando Deus em que lugar na sua vida? Tem uns que estão em quinto, outros, não, pastor, ele está em segundo lugar. Davi chega para mim e diz: pastor, ele está quase em primeiro, mas não chegou lá. E outros têm a síndrome de Rubinho: Deus nunca está em primeiro lugar na minha vida, sempre está em terceiro, quinto, nunca ele chega na cabeça. É o crente Rubinho. Como é? Deus está sempre em segundo, terceiro, nunca Deus está no primeiro lugar na vida dele. Aí o que acontece? Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, automaticamente eu coloco outra coisa. E o que será que eu coloco na minha vida em primeiro lugar? Inúmeras coisas. Inúmeras coisas você pode colocar na frente de Deus na sua vida. Inúmeras. E eu quero falar sobre alguma delas. Êxodo 7. Eu vou ler porque eu preciso ser rápido. 7. O povo de Moisés, com o alimento que José deu para eles e sustentou eles, eles começaram a ficar ricos, começaram a ficar fortes, poderosos, e eles esqueceram de Deus. É natural de quando você começa a ter uma boa vida. Eu lembro, nunca esqueço do irmão que eu disse para ele assim, ele falando sobre o negócio de Mega Sena, que eu vou ganhar, que não sei o que, eu nunca vi ninguém ganhar. Também quem ganhar não vai dizer para a gente que ganhou, né? De repente nós temos aqui algum milionário e está caladinho aí, andando de Uno Miller, ou andando de Meriva, mas na verdade está... Entendeu? Ninguém vai dizer que é besta de abrir a boca e dizer que estou com 32 milhões na minha conta. Era um chororô na vida dessa pessoa, rodeando: minha irmã, me ajude, meu irmão, esteja orando, né? Então o cara fica caladinho. Então eu posso estar olhando para algum milionário aqui e ele está caladinho, olhando para mim. Nem parece que é milionário, mas está cheio da grana na poupança. O que aconteceu? Aí eu perguntei para ele: e se você ganhasse na Mega, que tem 30 milhões acumulados, o que você faria? Primeira coisa que eu faria, eu passava 6 meses fora do país. Eu digo: Deus nunca vai te dar, porque a primeira coisa que tu dissesse foi: vou cair fora da presença de Deus. Tu, em vez de dizer a primeira coisa que eu faria, porque eu não tinha isso e Deus me deu, a primeira coisa que eu faria é dar o meu dízimo, depois eu daria a minha oferta, e depois eu iria fazer as minhas coisas, porque a Bíblia diz que dízimo e oferta tem que ser primícia, o primeiro. Aí ele disse que a primeira coisa é ir embora para a Europa. Na Europa não tem uma igreja, e as igrejas que estão lá estão tudo pifando. Esse cara ia ficar na viagem, na boa, e 6 meses longe de Deus. Eu digo: rapaz, Deus não vai te dar nunca. Por quê? Por causa dessa tua proposta. A primeira coisa que tu dissesse: vamos embora. Então, em vez de dizer: vou dar um tempo, pensar e vou agradecer a Deus,
dar um culto de ações de graça, não. Isso é depois de 6 meses, se ele voltar, né? Que ele pode ir lá inventar ir para a Oceania, da Oceania para o Polo Norte, o Polo Sul, e nunca mais aparecer por aqui. Que é bem natural, depois da bolada dessa, o cara desaparecer no mundo, virar fumaça. E o que aconteceu? Eles estavam tão esquecidos do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em função da boa vida que eles viviam, que quando Deus chamou Moisés, disse, você vai lá, ele disse, espera aí, e eu vou dizer o quê? Eles não te conhecem, eles não sabem nem teu nome, como é que eu posso fazer uma coisa como essa? Quer ver como é verdadeiro? A boa vida deles, estavam tão boa vida que a gente vai ver já já. Olha o que ele vai dizer para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, 7:14, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás, o Senhor, olha o nome que Deus chama aí, o Deus dos Hebreus, guarda essa palavrinha Senhor, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Quando você olha para essa perspectiva, o Deus dos Hebreus me enviou a ti para te dizer, deixa aí meu povo para que me sirva e até agora não tens ouvido. Você observa que o povo hebreu não tinha um Deus. E Deus já está dizendo que é o povo deles. Eles não tinham Deus. Eles viviam ali olhando para a boa vida, caminhando numa boa, mas não tinham Deus como Deus. Guarde isso aí que eu vou explicar por quê já já. Eles viviam tranquilos, ficando mais ricos, trabalhando, cada vez mais ricos, trabalhando, crescendo, se multiplicando, e eles vão embora nessa perspectiva. E aí Deus vai dizer para eles, ei, vocês não estão lembrados de mim não? Você não sabe que existe o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? E eles vão dizer não, porque eles estão muito ocupados buscando o seu próprio reino. Quantas pessoas hoje não estão buscando o próprio reino e se esquecem de Deus? Quantas pessoas estão correndo na vida e não se lembram dele? Estão exatamente igual os judeus. Nós estamos prosperando, nós estamos cada vez ficando mais ricos, cada vez mais numerosos, cada vez o nosso povo aumenta mais. O que é que nós queremos saber de Deus? E aí tem uma coisinha que eu quero que você entenda antes de que eu passe para a próxima parte. 6:2 de Êxodo. Você precisa entender isso aqui. 6:2, abra aí. Eu acho que você já deve ter lido essa parte 1 milhão de vezes. Mas talvez você não tenha se atentado para o que eu vou dizer para você agora. Mas eu preciso dizer para você entender alguma coisa mais. 6:2, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, Moisés, para Abraão, para Isaac e para Jacó, eu apareci como grande El Shaddai. Mas para ti, eu apareço como Iavé, ou Javé. Isso é uma coisa profunda. Deus vai dizer para Moisés que eles não conheceram Deus como Iavé. Eles conheceram a Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E agora eu vou te mostrar uma outra parte minha, um outro nome que eu tenho, que é o Senhor Iavé. Isto é, aquele que traz redenção e graça para o seu povo. É uma outra perspectiva, e a partir daí Moisés só se dirige a Deus, ou ele trata na sua grande parte Deus como Iavé. E aí ele vai dizer, os teus 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não me conheceram como Senhor, não me conheceram como Iavé, eles só me conheceram como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu apareci para ele como Todo-Poderoso, mas agora eu apareço para você como o Deus que cuida, como o Deus que quer se relacionar. Eu apareço para ti o Deus que traz redenção e o Deus que aplica graça ao seu povo. E a partir daí vai permear a Bíblia o nome Iavé, isso é, o Deus que traz redenção e graça ao seu povo no seu relacionamento com o ser humano. E ele vai dizer, não se preocupe, porque os outros 3 só me conheciam como El Shaddai, mas a partir do momento, você agora, e o povo de Israel, o povo hebreu, irá me conhecer como
Yahvé, isso é, aquele ser cheio de graça e que traz redenção para o seu povo. É uma mudança tremenda na perspectiva agora como Deus queria tratar como povo. Ele agora não queria tratar naquela forma distante, mas agora ele queria ser o Deus desse povo, ele queria ser o Pai desse povo, ele queria ser o Salvador desse povo, ele queria ser na vida daquele povo, aquele que traz paz e aquele que traz liberdade. É uma perspectiva ímpar que nós vamos encontrar na vida de Moisés. Ele conheceu a Deus com uma nova revelação. Deus chegou para ele e disse: eu sou Yahvé. Eu não vou ser para ti, Moisés, o El Shaddai, porque o El Shaddai é poderoso demais, fica um pouco distante, assim, na perspectiva de racionar-se, muito embora eu tenha falado com Abraão, tenha falado em sonhos com Jacó, tenha lutado com ele, mas agora eu quero trazer para você uma perspectiva de redenção e uma perspectiva de graça. É o que nós vivemos hoje, e ele aparece como Yahvé. E quando você olha para o Novo Testamento, aquele que aparece para nós como Redentor e como cheio de graça é quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o Redentor, eu sou aquele que vai dispensar para a minha igreja a perspectiva da graça. E aí Deus começa a relacionar-se com um povo, com uma multidão, através de Yahvé. E o que foi que levou o povo a esquecer de Deus? Quer ver? Gênesis 47. Entendendo agora que você vai encontrar na Bíblia Senhor, Senhor, Senhor e não mais El Shaddai, você já sabe o porquê agora que a partir de agora vai aparecer Senhor sempre. Deus vai tratar com Moisés todas as vezes como Senhor. Isso é Filipe 27, 47, 27 e 28. Só o 27 tá bom. A terra que eles habitaram foi a terra de Gósen. Foram fecundos e muitos se multiplicaram. Êxodo 1:7, Felipe. Olha só o que vai dizer. Diminuiu. Frutificaram, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente fortalecidos. Deus, quando começou a tratar com o povo, deixou ele numa terra. A partir do momento eles começaram a crescer e aquela terra começou a ficar pequena. E eles começaram a crescer pelo Egito, começaram a crescer. E eles receberam algumas qualificações interessantes. Ficaram extremamente grandes, numerosos, uma população incrível, fortes. Eles viviam uma situação de riqueza, o seu gado cresceu abundantemente e eles ficaram tipo top de linha no Egito. E o que foi que fez essa abundância de riqueza? Eles, em vez de serem mais gratos a Deus, se voltarem para Deus e dizerem para Deus assim: Deus, obrigado por tudo, eles se distanciaram de Deus. Eles começaram a viver uma vida independente. Eles começaram a viver uma vida o quê? Afastada de Deus. E Deus olhando para eles, e Deus tentando trazê-los para si, mas a boa vida, a abundância e a riqueza levou o povo a se distanciar de Deus. Mas se Deus te ama, Ele não vai aceitar nunca na sua vida estar em qualquer lugar. Tem gente que bota em primeiro lugar um monte de coisa. Mas se você foi realmente transformado por Deus, você vai colocar Deus em primeiro lugar. O que leva um homem, vou levar o pastor Russell Shedd novamente, de quase 90 anos, passar uma noite toda orando, dobrar seu joelho numa cadeira e ficar ali conversando com aquele que ele não vê, com aquele que ele não pode pegar, mas aquele que é bem presente na sua vida. E depois que ele cansa de estar de joelho, depois de 4, 5 horas de joelho, ele deita no chão e continua orando até de manhã. Acorda de manhã como se tivesse passado a noite toda dormindo. O que leva um homem a fazer isso? É a dependência de Deus, é saber que sem Deus ele não é nada. Por isso aquilo que ele vai fazer no outro dia, ele precisa que Deus está com ele. E o pastor falou, sabe o que ele ia fazer no outro dia? Ele ia ministrar a palavra para a igreja de manhã e à tarde. Em compensação ele passou a noite todinha pedindo a Deus, Deus, me usa, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E o que é que faz? A riqueza e a bonança faz com que você deixe Deus de lado. Primeiro eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, as minhas prioridades são outras, depois eu trato com Deus. Deus não vai permitir isso na sua vida se você ama Deus. Aquilo que você quer, você não vai alcançar. Aquilo que você está lutando, você não vai receber. Porque se Deus te ama, Ele não deixará você receber. Porque se tu és infiel no pouco, se tu não tens ainda e não és fiel ao Senhor, quando tiveres, tu também não serás fiel a Ele. Portanto, se existe amor de Deus, ou se Deus te ama, que é o mais importante,
Deus não permitirá que você ponha a mão naquilo que você quer, porque se você puser a mão naquilo, cada vez mais Deus estará distante de você, porque a Bíblia diz que é como um saquetel furado. Nunca se enche a medida, sempre se quer mais. Quando eu desde novo, ou quando eu desde a mais tenridade, ou quando eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, estou sempre correndo atrás e deixando Deus para outro lugar na minha vida, nunca Deus será primeiro lugar na minha vida. Isso é uma coisa muito real. Não pense que isso é uma coisa de fantasia. Se você hoje não tem Deus como prioridade na sua vida, a tendência natural é que nunca Deus seja primeiro lugar na sua vida. Mas pastor, por que o senhor diz isso? Porque você tem mais de 10 anos de igreja. Você talvez seja, como eu digo, um carcará de igreja. Já velho na igreja. E não tem o mínimo de vergonha. Não digo mais no rosto, mas eu digo vergonha no corpo todo, porque a cara é pequena. É o corpo todo sem vergonha. Por quê? Porque você está 8 anos na igreja e cada dia que passa a sua vida espiritual é menor. Cada dia Deus está mais distante de você. Cada dia Deus está mais distante, não porque Ele está correndo para longe de você, mas é porque você está se afastando dEle, porque você está buscando outras coisas. Você está correndo atrás de outras coisas. Você está buscando para a sua vida, não Deus. E a Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você precisa será acrescentado. E o que é que as pessoas estão fazendo? Primeiro o meu reino e depois Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu espero que isso aqui seja profético. Você não vai receber o que você está buscando. Deus não te dará. Porque Deus na sua vida não é primeiro lugar. E se Deus te ama, você não vai receber o que você tanto está almejando. O que você tanto está querendo. Deus não vai te dar. Porque vai ser a tua ruína. Muito pelo contrário. Quando você se afasta de Deus, se você é de Deus, como ele disse que era povo dele, Deus vai aplicar a você algo muito interessante, que é o que vem agora. Escute, não adianta você dizer para Deus, não, eu vou me dedicar ao meu, é o meu objetivo. Quando eu tiver esse objetivo, Deus, eu volto para ti. Isso é mentira. Você nunca irá voltar para Deus. Isso é uma verdade. Quando eu me aplico a algo, eu não volto para Deus. Depois eu vou ter sempre uma desculpa continuada para não servir a Deus. Você tinha desculpa X. Quando você conseguiu o que você queria, aí você agora tem uma desculpa o quê? Y. E qual é a tendência? Amanhã você tem outra desculpa, e outra desculpa, e outra desculpa. E a tendência é, se Deus te ama, Deus não te dará. Deus vai deixar você no aperto. Porque você diz assim, eu tenho tudo, mas Deus pode tirar tudo que você tem de uma hora para outra. De uma hora para outra. Quer ver um exemplozinho? O povo de Deus, os hebreus, ricaram, correram atrás dos seus objetivos, correram atrás dos seus objetivos, correram atrás dos seus objetivos, e o que aconteceu? Deus ficou fora deles. Moisés vai dizer assim, que nome eu vou dizer que tu és para eles? O que eu vou dizer para eles? Eles não te conhecem. Aí ele mandou dizer para ele assim, diga que eu sou. O eu sou mandou dizer para vocês. Isso é, o existente, o eterno, o eu sou, e eu serei chamado assim eternamente, o eu sou. Diga para eles que o eu sou apareceu para você. Eles não vão saber quem eu sou não, porque eles estão muito envolvidos. E aí, todo mundo numa boa, tranquilo. Aí Deus disse, não, mas eles são meu povo. O que é que Deus mandou para eles? O 2, Deus discipula o seu povo. Aí você vai achar assim, e o que é o discipulado de Deus? O discipulado de Deus é um trabalhar de Deus na sua vida para trazer você novamente para a dependência total e restrita dEle. Você vive na dependência total e restrita do Senhor? A maioria das pessoas, 98,98,98, não vivem. Você vive na dependência total de Deus. O que você faz é, não, naturalmente a primeira coisa que nós fazemos é nos afastarmos de Deus. E quando eu digo afastar de Deus, eu digo de uma coisa que está desassociada com a mudança que tem que haver na sua vida. Trabalho para Deus. Olha, meu marido me perguntou hoje pela manhã isso, eu vou dizer para você. Não há como você ser alguém que vai subir se você não faz nada para o reino de Deus.
Eu preguei isso aqui, trouxe para você o exemplo. E você continua duvidando do que a palavra de Deus está dizendo para você. Se você não faz nada para Deus, você não irá encontrar-se com Deus. E quando for encontrar com Ele é para juízo. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. O que recebeu 5 multiplicou, estava com 10. O que recebeu 2 multiplicou, estava com 4. E o que recebeu 1 não fez absolutamente nada. Pegou o que Deus deu, enterrou, deixou enterradinho e disse: quando Deus vier eu entrego para ele 1 talento, estou salvo. O que foi que Deus disse para ele? Você lembra o que foi que Deus disse para ele? Deus disse para ele: imundo, indigno, reprovado servo. Você devia ter pelo menos colocado num banco para render juro e me dar com juro. Tira dele, dá para o que tem 10 e tira ele fora. Como é que você para na sua mente e diz: eu não faço nada para Deus? As coisas podem acontecer dessa forma para nós. E aí nós precisamos ter extremo cuidado com a nossa vida. Aí eu pergunto para você: você não tem feito nada para Deus? Nada. Absolutamente nada. Mas você tem se matado para os seus objetivos. Deus na sua vida é quando você abre uma brechinha, resolve uma brechinha, no último você bota Deus ali. Deus não é prioridade. Lembre-se, não é falar de Deus não. Deus, obrigado porque tu estás aqui, ó Pai Pai, ó Pai Pio. E outras, eu quero saber, o que é que você está fazendo de concreto? Ah, porque Deus é muito bom. Ah, porque... Não tem conversa. Você tem feito o que para Deus? O que é que você tem feito? Nada. Lembre-se, mais uma vez eu estou dizendo para você, se você não faz nada para Deus, você não verá Deus como seu Senhor e seu pastor. Irá encontrar com Ele como juiz. O que foi que Deus disse para o povo de Israel? Muitas coisas, certo. Mas a uma que ele disse, a mais importante foi: Faraó, o meu povo precisa ir para trabalhar para mim. Vocês estão lembrados disso? Todas as vezes que ele chegou para Faraó, dizia: Faraó, o povo precisa sair para trabalhar para Deus, para fazer algo para Deus. O povo não pode permanecer como está, sem produzir absolutamente nada. O povo precisa sair para sacrificar, para oferecer holocaustos, para adorar, para louvar, para glorificar, para trabalhar para mim. O povo precisa me servir. Nós somos servos. Você tem sido servo? Você tem saúde, inteligência, capacidade, investe em tudo. Mas você tem sido servo? Era o problema do povo judeu. Não quero nem saber de Deus. Nós queremos é cuidar da nossa vida. Aí Deus começou a discipular eles. Se Deus te ama, Deus vai te botar no deserto. Deus não vai deixar você ficar como você está. Ele vai pegar você. Não adianta você correr para a direita, para a esquerda, ninguém se esconde de Deus. Se tu subir as alturas, Ele está lá, se descer a profundidade, Ele está lá. Onde você estiver, ninguém se esconde dos olhos dele. E o que foi que Ele fez com o povo? Bora ver o que foi que Ele fez com o povo? E aí o povo está lá numa boa, cresceram muito, ficaram muito espertos. Aí Deus permitiu que aparecesse um novo faraó. Foi que o faraó fez da noite para o dia. O que foi que ele disse? Meu amigo, esse povo é grande demais, rico demais, poderoso demais, estão maior do que nós, ocuparam o Egito quase todo. Vamos detonar esses caras na surdina, porque senão eles vão tomar o Egito. E aí começou um processo profundo de subjugar, discretamente. Começou a tomar, começou a obrigar a trabalhar, começou a fazer isso, começou a aumentar imposto, começou a tomar gado, começou a mandar isso, aquilo, outro. E vamos ver a sequência do que foi acontecendo. Ele trouxe, o primeiro, botou feitores sobre os homens para obrigá-los a trabalhar. Foi o primeiro ponto. Daí ele continuou, não está dando muito resultado. Ele colocou tiranos sobre o povo e obrigou o povo a trabalhar de forma escrava, profunda. E aí o povo começou a clamar a Deus. E nisso está Deus falando lá com Moisés. Enquanto eles estão vivendo isso aqui, Deus chama Moisés. E o que acontece? Saíram de ricos, de abastados, de extremamente e socialmente elevados. Começou o negócio a minguar. Começou a situação a apertar. E aí eles tiveram tiranos sobre eles. Sabe o que é um tirano?
É alguém que olha para você e te vê como um nada. É alguém que olha para você e te vê como um rato. É alguém que olha para você e te vê como uma coisa nada. E a Bíblia diz que Deus permitiu que feitores trabalhassem sobre ele em trabalhos forçados, depois tirou os feitores, colocaram tiranos sobre eles. E o que acontece? Aí Faraó disse: rapaz, não tem jeito não. O seguinte, todas as parteiras egípcias matem os meninos hebreus. E as parteiras, quando chegavam lá, que iam matar aquele menino, imagina aquela coisinha linda, saía, as parteiras olhavam e diziam: não posso fazer isso. E a Bíblia diz que elas não faziam isso porque temiam a Deus, sem saber quem era Deus. Temiam a Deus. E aí depois que o rei observou, o povo ainda precisa de mais aperto. O que foi que eles fizeram? Eu quero pedir, clamar ao povo do Egito: se você encontrar um pirralho judeu, pegue ele e afogue no Nilo. Se você encontrar qualquer garoto de 10 anos para baixo, segure ele e afogue. Todos os egípcios estão conclamados a fazerem isso, para que nós possamos dizimar o povo hebreu. E aí começou: mata a criança. Imagina o clamor nas casas, nas famílias. Imagina aí o sufoco dos cabas trabalhando no chicote, sem direito a nada, morrendo à míngua, e o povo clamando. Aí lembraram-se de Deus. Quando começou o discipulado de Deus, eles se lembraram de Deus. E diz a Bíblia que clamaram a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você clamar e Deus te ouvir, se você clamar a Deus e Ele te ouvir, levante as mãos para os céus e diga: graças a Deus. Mas se Ele não te ouvir, você está perdido. Mas eu quero trabalhar com a perspectiva de Ele te ouvir. Você viveu nos seus objetivos, você viveu os seus sonhos, você viveu os seus projetos, você viveu o seu querer, o que sua carne desejou, o que sua mente pensou. Você pensa crescer muito no mundo material, você pensa chegar em lugares altos, mas você não tem a menor vontade de ser absolutamente nada no reino de Deus, porque você não busca com o mesmo empenho, não sequer dá um passo adiante em relação ao reino espiritual. Você se esforça, você se acaba, você se rasga todo, se entrega todo ou toda para seus objetivos pessoais, mas para o reino de Deus você não faz absolutamente nada. Você já imaginou? Só que Deus está olhando. A Bíblia diz que quando o povo estava sofrendo de Israel, os hebreus, Deus estava olhando para eles e acompanhando tudo. E só depois que eles clamaram, e porque Deus ouviu, Deus começou a discipulá-los. Aí o discipulado vai demorar um pouquinho. Se Deus te ouvir, aí levante as mãos para os céus e comece a dizer: graças a Deus. Ele vai agir a teu favor, mas ele vai demorar um pouco, ele vai ter que trabalhar em você. Aí quando a gente olha para as 10 pragas do Egito, quando ele olha para as 10 pragas do Egito, o que acontece? Ele está ensinando os egípcios. Tá não. Ele não está ensinando os egípcios. Ele também está ensinando a Israel. Ninguém sabia quem ele era. Tu vai dizer para eles que eu sou. Tu vai falar para eles: eu sou o Deus de Abraão, o El Shaddai de Abraão, o El Shaddai de Isaac e o El Shaddai de Jacó. Mas para vocês eu serei Yahvé. Isso é, o Deus Redentor e cheio de graça. Para vocês eu serei o Senhor que vai estar com vocês, vivendo com vocês, interagindo com vocês. E o que acontece? Quando Deus começa, a primeira praga que ele traz para o Egito, qual é a primeira praga? Transformou todas as águas potáveis que estavam expostas do Egito em sangue. Agora eu quero dizer para você, a palavrinha hebraica para aquela cor que a água ficou, não é aquilo que a televisão diz aí, que desceu uma barreira não sei de onde e as águas transformaram, não. É sangue. Não é da cor de sangue. Não é da cor do bairro. É sangue. Porque os homens de hoje estão dizendo o quê? Ah, não, aquilo ali é o seguinte. Ah, eu tenho uma explicação para aquilo. É porque águas barrentas, é porque uma alga invadiu aquele rio. Não. O hebreu, quando falou que era sangue, ele disse: quando pegou a água nas mãos, a água era sangue. Não era da cor de sangue, não era parecido com sangue, não era uma consistência. A Bíblia diz que era sangue e o hebraico é sangue. A consistência de sangue era sangue. E a Bíblia diz que todos os riachos que desaguavam no Nilo, toda a água doce potável, onde tivesse no Egito, incluído o povo de Deus lá, Gósen, todas as águas estavam imprestáveis para uso. O que é que Deus disse?
Deus disse, vocês estão dizendo que o Nilo é uma divindade. E eu estou mostrando para você que de uma hora para outra eu detonei a divindade de vocês. E eu estou dizendo para vocês, judeus, que eu sou Senhor de tudo. Tudo, tudo, absolutamente tudo está vermelho. O que é que o pessoal teve que fazer para beber água? Tiveram que cavar ao lado do Nilo para tirar água potável. Porque toda a água que já estava exposta, naquele momento da ordem de Deus, toda ela ficou imprestável. Diz a Bíblia que todos os animais do mar, do rio, morreram. Fedeu, cheirou mal, tudo ficou estragado. Não tinha água potável em lugar nenhum, inclusive no meio do povo de Deus. E se eles quisessem água, tinham que cavar agora novos poços e tirar a água dos novos poços. Aí a água estava limpa. Mas a água que estava exposta, quando Deus deu a ordem, toda ela estava imprestável. Tanto a que corria no rio, como a que estava na caneca, na talha, toda a que estava na geladeira, toda a que estava dentro da garrafinha, toda ficou imprestável. O que é que Deus disse para os egípcios? Eu sou maior do que o vosso Deus. E estava dizendo o que para o judeu, o hebreu à época? Que eu sou Deus Todo-Poderoso. A segunda praga, qual foi? Rã. Qual é a explicação para você dizer que surgiu rã? Se o rio estava imprestável. Se a água do rio estava toda podre, como é que surgiu rã? Deus vai mostrar mais uma vez que mais um deus egípcio é detonado. Mais um deus egípcio é detonado. Logo depois da rã, vem os piolhos. Você já imaginou o que é piolho? Imagina a tua casa empestada de rã. A casa de Israel também estava cheia de rã. Talvez você diga assim, pastor, está ficando doido? Não, Deus separou. Não, Deus não separou ainda não. Deus está dando uma lição em todo mundo. Está mostrando para ele quem era. Agora a água vai ficar limpa. Da noite para o dia a água ficou limpa, saudável e novamente cheia de peixe. Agora eu vou mandar rã. E aí rã empestou. Imagina aí a desgraça de rã, onde minha mulher tinha morrido. Porque se ela vê uma rã a cada 6 meses no tempo da chuva, ela fica doida. Imagina uma peste de rã invadindo aí. Eu acho que muitas mulheres também iam fazer um carnaval grande, morreria, desmaiavam. Que era assim, quando acordasse o desmaio, outra rã desmaiava. De novo, ou ia se acostumar, ou ia se dar mal. E aí quando a gente olha, vai vendo Deus agindo. Depois da rã vem o piolho. Agora olha bem. Talvez você não tenha percebido isso. Os magos do Egito também fizeram o que o Arão estava fazendo, só que ele fazia piorar mais. Arão disse, toda a água vermelha, ele ia lá, fazia uma magia, a água que ele juntava também ficava toda vermelha, quer dizer, ele só fazia aumentar mais a desgraça. Aí apareceu rã, eles também fizeram aparecer rã. Na terceira praga, Deus diz assim, Arão, toca na areia aí. Aí Arão pegou o bastão de Deus e tocou lá. Quando tocou, toda a areia transformou-se em piolho. Quem aqui já passou por piolho? Não fica com vergonha não, pode dizer. Um monte de menino dizendo que não teve piolho. Mas é claro que tiveram. Todo empestado de piolho. Agora vocês tiveram aquela piolhada. Já teve piolho, César? Não, César nunca teve piolho. Vivia com leão e tal, não tinha piolho nenhum. Então o que acontece? Um piolinho na cabeça, uma coceirinha aqui, é uma coceirinha ali. Eu quando vejo alguém coçando na cabeça, eu digo, será que está com piolho? Mas às vezes não é. Mas imagina uma peste. A peste de piolho foi tão grande que Faraó disse, chama Moisés aí. Moisés, pelo amor de Jesus, para com esse piolho aqui que esse povo pode ir. Logo depois do piolho, da noite para o dia, está um exemplo, o presbítero Josanildo empestado de piolho, que já assim, né? Aí pestou de piolho. Então o que acontece? No outro dia não tem mais nenhum. Essa coisa aqui não dá para explicar. Como é que um dia basta estar comido de piolho, no outro dia não tem um sequer sobre ele? Quando você olhou o que Deus está fazendo, aí disse para os magos, ei, agora façam um piolho de vocês. Aí eles chegaram lá, abacadaba, xirubaga, tiribica, e nenhum piolho aparecia. Aí Deus começou a mostrar quem ele era Deus. Agora acabou. Os seus magos nunca mais farão nada, porque só Arão agora vai fazer. E aí tinha piolho em todo canto de novo. Tanto lá nos judeus, quanto na turma aqui. E eles, quando Deus dava a ordem, o piolho sumia.
Você está entendendo o discipulado de Deus? O que eu estou falando para você é que as 10 pragas, elas serão aplicadas sempre que Deus quiser discipular. Talvez com 2 para você, 3 para outro, 5 para outro. Mas o que eu quero dizer é que quando você se afastar de Deus e buscar os seus objetivos, e Deus te amar e não quiser que você vá para a perdição, Deus vai te trazer. E Ele vai te trazer um discipulado. E o discipulado de Deus, normalmente, é um discipulado que bota para baixo a gente. Ele bota você lá embaixo para você entender que você não é nada. E aí está o pessoal recebendo a mesma praga do Egito. A partir da 4ª praga, que foi qual? Quem está assistindo a Record aí, né? Porque um bocado de gente assistindo a Record está por dentro de tudo. Então, mosca. Aí Deus disse uma coisa muito interessante. A partir de agora, eu farei separação entre o meu povo. Olha só que Deus. O que é que Deus está dizendo agora? Olha a mensagem de Deus para o povo dele. Agora vocês estarão isentos de receber a praga. As moscas virão e como que num vidro, elas virão, baterão nesse vidro e voltarão. Tem mosca até aqui. Daqui para cá não tem uma mosca. E as moscas invadiram o Egito. Eu tive o desprazer de estar em um lugar. E neste lugar, a gente estava lá, o pessoal tinha algumas pessoas que estavam comigo. E uma praga de mosca chegou nesse lugar. Aquelas moscas grandes, meio esverdeadas. Nós fomos chupar uma manga. Eu peguei a manga. Quando eu tirei a casca da manga, que dei a primeira chupada, quando eu botei ela assim, umas 50 moscas. Meu Deus, aí eu sacudi para um lado, saí para o outro, essas moscas saíram. Quando eu abri um pouquinho, eu sei que eu não comi. Eu abri a manga e deixei lá para elas, porque elas não tinham como comer. E eu me lembrei exatamente naquele momento do Egito, de Moisés. Eu digo, meu Deus, é um terror mosca. Porque a mosca queria entrar no seu nariz, a mosca queria entrar nos seus olhos, no seu nariz. E você ficava com, meu Deus, tem que sair daqui, tá aqui. E toda a comida que estava, elas baixaram em cima e ficaram um barulho ensurdecedor. E isso não era uma praga dada por Deus, era só um negócio de abelha lá, ou de mosca. Mas Deus disse, a partir de agora, a mosca é só para lá. E assim ele vai dando uma suja. A partir de agora, tudo que acontece é somente com os egípcios, não é mais com o seu povo. Por quê? Porque o povo agora já estava conhecendo Deus. O povo já estava mudando o seu coração. O povo já estava dizendo, não há Deus como nosso Deus. E as coisas aconteceram. Vocês lembram que o povo do egípcio estava extremamente sufocado com o trabalho? Quando as pragas começaram, eles não trabalharam mais. Porque não tinha como trabalhar, desgasta comendo no Egito. Para que eles iam fazer? Faraó não tinha tempo nem sequer de dar uma ordem. A ordem de Faraó era o quê? Mata mosca, mata piolho, mata não sei o quê, porque estão tomando conta da gente. O povo começou a experimentar. Poxa, aquele sufoco que nós estávamos, acabou. Caramba, nós estamos sem trabalhar, ó. Por quê? Aí o pessoal conversando, porque o Egito está sendo destruído. O Egito está sendo destruído. E aí depois da mosca, qual é o que vem? Peste nos animais. Mas somente no animal egípcio. Todo animal que não estiver guardado, estiver no campo, eles vão pegar uma peste. Quem acreditou, guardou seu animal, não pegou. Mas quem estava no campo, chegou a peste e pegou o animal. Depois, joga um pozinho cinza. Joga para o ar, Arão e Moisés. Quando você jogar cinza para o ar, ela vai se espalhar na terra do Egito. E todos os egípcios aparecerão com úlceras no seu corpo, tumores. E aí Arão e Moisés pegaram o pó, jogaram, e aquilo se espalhou, e todos os judeus, inclusive os magos que estavam próximos a ele, na hora que ele jogou, começaram as úlceras a aparecer. Ela era tão forte que eles não tinham mais como conversar com o faraó. E assim o Egito foi ficando ocupado e o povo de Deus ficando folgado. O Egito foi ficando ocupado e o povo de Deus folgado, e o povo sem trabalhar, o povo vendo Deus agir, estamos ficando livres. E Moisés dizia, espere que Deus vai trazer um grande livramento. E aí eles começaram a observar, Deus começou a mudar a sorte deles, a pressão, toda aquela perseguição, a humilhação, o muito sofrimento, muito pranto. A Bíblia diz que o povo gemeu, só se geme de dor, só se geme de angústia, só se geme de muito aperto. E a Bíblia diz que quando Deus começou a agir, Deus ouviu a oração deles, começou a discipulá-los, e a partir que Deus começou a discipular, Deus começou a trazer alívio sobre eles. E foi a sequência, úlcera, depois pedras. É interessante que os animais que escaparam das úlceras, da peste dos animais, depois os homens pegaram úlcera, logo depois vem chuva de pedra, e a chuva de pedra cai e mata todos os animais que estiverem no campo, e as plantações, e Faraó não dizendo. E Deus foi detonando um após um, até que mandou a praga de gafanhoto. Trevas, gafanhoto primeiro, depois trevas, a nona. Gafanhoto, tudo o que as pedras. Você já viu chuva de pedra? Alguém aqui já viu chuva de pedra? Você talvez tenha visto chuva, basta, daqueles, quando você estava lá na Europa, daquelas pedrinhas congeladas.
que já dói a beça. Agora imagina aí paralelepípedo, quadradinho, cortadinho, caindo na tua cabeça. Imagina tu correndo e as pedras, tum, 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 chuva de pedra junto com fogo. A Bíblia diz que as plantas que ficaram foram destruídas. Os animais que estavam no campo morreram. Aí Deus chegou para Faraó e disse: Faraó, tu quer deixar o meu povo ir para me servir? Não. Então, Moisés e Arão, manda vir gafanhoto para destruir tudo o que restou da saraivada. Diz a Bíblia que Deus mandou um vento oriental. E esse vento oriental trouxe, durante a noite toda, todos os gafanhotos que havia no mundo. Diz a Bíblia que quando o Egito amanheceu, tinha tanto gafanhoto, que destruiu tudo. Quando você lê essa história em casa, você vai observar o relato dos oficiais de Faraó. Eles disseram assim para Faraó: Faraó, pelo amor de Deus, o Egito está acabado. Você viu que foi que a sequência de juízos de Deus sobre os egípcios e o discipulado de Deus sobre o povo trouxe? Para uns ele trouxe o quê? Conhecimento de Deus, proximidade com Deus, dependência de Deus, e para outros só juízo. Os oficiais chegaram diante de Faraó e disseram: o Egito está acabado, porque aquilo que as pedras e o fogo não destruiu, os gafanhotos agora vieram. Então o que aconteceu? Quando começou a chover pedra, aí a colheita do linho e da cevada foram destruídas. E logo depois os gafanhotos vêm e comem o trigo todinho. Acabaram com o egípcio. É por isso que eles disseram: nós estamos arruinados. E aí Deus mandou mais uma praga, que foi a das trevas, somente agora para o povo dos egípcios. 3 dias que eles não viam um ao outro. Trevas sobre toda a face do Egito, como nunca houve. Até que Deus manda a última praga. E o Egito já estava totalmente, financeiramente arruinado. Eles exploraram tanto o povo de Deus, enriqueceram, tomaram toda a riqueza do povo. E Deus disse: mas Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que o seu trono está sobre justiça e juízo. Ele é justo. Tomaram deles, eles vão devolver para você. Moisés, quando Deus começou, diga para o povo que quando eles forem sair, que eles vão sair, peçam emprestado aos egípcios, porque eu farei com que eles deem tudo o que tem para ele. E diz a Bíblia que quando Israel saiu do Egito, fez um grande despojo nos egípcios, sem arma e sem violência. Sabe o que é um grande despojo? Levou praticamente toda a riqueza do Egito, o que estava móvel ali, ouro, prata, tal, eles levaram, deram tudo para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus estava discipulando o seu povo, e a partir do momento que Deus discipula, é porque Ele nos ama, está nos trazendo para perto dEle. E à medida que somos discipulados, nos aproximamos dEle, nos aproximamos também da bênção final que virá sobre a nossa vida. Porque o amor de Deus é tremendo para conosco. Você está distante dEle? Se Ele te ama, Ele vai te trazer para perto. E como é que Ele vai trazer? Ele vai te discipular. E como Ele vai te discipular, eu não sei. Mas que Ele vai trazer, vai. Pastor, será que eu vou precisar perder alguma coisa? Não sei. Eu não sei em que grau você está distante de Deus. Eu não sei em que grau você está distante dEle. Eu não sei em que lugar Ele está na tua vida. Eu não sei como você tem se relacionado com Ele. Eu não sei como está a tua fé e tua lealdade a Ele, e tua submissão à sua palavra. Eu não sei. Se Ele te ama, Ele vai deixar você no discipulado. E normalmente o discipulado de Deus, ele não é muito fácil. Ele precisa corrigir você. Discipulado, Ele ensina, você não quer, se afasta dele, Ele precisa corrigir você. E quando Ele for corrigir você, para te trazer para onde Ele quer, Ele vai ser juiz. Ele vai trabalhar fortemente com você. Mas a alegria que nós temos é que depois do discipulado vem a vitória. Depois do discipulado chega a vitória na sua vida. Agora o povo sabia quem era o Senhor. Agora o povo podia sair do Egito, porque agora eles conheciam o Senhor. Eles viram o que Deus fez. É claro que eles não tinham WhatsApp, é claro que eles não tinham internet para ver as coisas rápidas, mas as notícias voam. Era só notícia assim, ó: o Egito está sem trigo. Não acredito. O Egito está sem cevada. O linho do Egito foi todo destruído pelos gafanhotos. Não acredito. O cereal do Egito está todo aniquilado. O Egito vai passar por uma crise muito grande, porque eles não terão alimentos durante muitos anos. Por quê? Foi devastado o Egito. Eles perderam os animais, eles perderam a sua força comercial. Eles não têm o que vender, eles não têm linho, eles não têm cevada, eles não têm trigo. Tudo aquilo que eles produziam, que vinha do Nilo, a sua grande agricultura, estava profundamente arruinada. Porque Deus começou a botar a mão sobre
Assim como o povo de Deus se afastou de Deus porque estava confiando naquilo que tinha, eu agora não preciso mais de Deus, eu agora não faço mais nada. Deus tirou tudo, da noite para o dia. Assim também Deus fez com o egípcio. Deus devolveu aquilo que foi tirado. E eu espero que você possa aprender com esse texto. Qual foi a vitória? Deus disse para o povo: amanhã vocês sairão. Era o que eles mais queriam, era o que eles mais almejavam. E Deus foi mostrando o seu imenso poder. Porque as pessoas olham para as 10 pragas e ficam assim: ah, mosca, gafanhoto. O que é que mosca traz? O que é que gafanhoto traz? O que é que piolho traz? O que é que chuva de pedra traz e fogo? O que é que trevas traz? O que eu estou dizendo para você é que as justiças de Deus nas 10 pragas, elas foram jogadas sobre o Egito, e todas elas, nenhuma, imagina o prejuízo para o Egito. O Egito ficou sem peixe. O pessoal não podia beber água, não podia tomar banho no rio. Foi um caos. Piolho. Você é cheio de piolho, você não quer fazer mais nada, a não ser se livrar de piolho. E nem se fala rã. Uma praga de rã tão grande que as mulheres se escondiam, se cobriam e a rã em cima. E ele, pelo amor de Deus, até o faraó foi com medo da rã. Era tanta rã sobre ele, tanta rã, que ele disse: por favor, pare, ore para o seu Deus e tire. O faraó vai dizer uma coisa que talvez muitos de nós estejamos dizendo. Êxodo 5:2. E aí eu termino. Talvez Faraó diga isso aí para você, ó. Talvez você esteja ouvindo pessoas dizer isso aí. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: muitas pessoas estão dizendo isso com relação à palavra de Deus, com relação à obediência a Deus, com relação a servir a Deus, com relação a amá-lo, ser fiel, leal e tudo mais. Muitas pessoas estão dizendo assim: ó, quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei de fazer o que bem me apraz por causa dele. Muitas pessoas estão dizendo: quem é o Senhor? Que nada, que nada, que nada. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. Vocês já ouviram o que Deus pode fazer. Deus atua no campo sobrenatural. Deus altera leis. Deus age a favor do seu povo. Deus faz milagres. Mas as pessoas precisam lembrar que Deus é um ser moral justo e aplica justiça. Porque Ele só é bom porque Ele é justo. Senão Ele nunca seria um Deus bom. O próprio Senhor Jesus disse: só há um que é bom, é Deus. Por que Ele é bom? Porque Ele é justo. Então, se Ele é justo, não brinque com Ele. Porque eu creio na palavra desse Deus. Ele trará vitória para nós. Ele trará vitória para a minha vida, para a sua vida. Sempre. Desde que eu e você, nós não coloquemos Ele para segundo, terceiro, quarto, quinto. E muitos estão colocando Ele em último lugar na sua vida. A consequência é: se Ele te amar, Ele vai te discipular. E portanto você vai perder tudo que você está querendo. O que você está almejando chegar, não vai perder. Eu lembro de um caso muito interessante. Alguém queria muita coisa, e eu dizia para a pessoa assim: você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não, depois que eu conseguir chegar lá, eu coloco Deus como primeiro lugar na minha vida. E é interessante, quando a pessoa chegou onde queria, ela continuou com outro objetivo, e Deus continuou em segundo lugar, que ela dizia que era segundo, mas eu estou dizendo, era terceiro, quarto, quinto. E assim sempre os objetivos foram subindo, e Deus nunca era primeiro lugar, até ela morrer, de uma hora para outra, de algo inesperado. Aí eu achei interessante, quando ela estava lá no leito de morte, só queria que Deus me curasse, para eu agora trabalhar para Ele, porque eu ia dar toda a minha vida, e Deus, não quero mais. Se Deus agora me levantar daqui, e eu sei que Ele pode, eu digo: eu sei que Ele pode. Mas durante a tua vida todinha, Deus te deu a oportunidade, e sempre você dizia para Deus: quando tu me colocar ali, eu faço para ti. E Deus te colocava, eu permitia que você fosse, e o que é que você fazia? Cada vez mais você tinha outra. Agora, ei, deixa eu dizer para você, Deus, eu me enganei, eu tenho outro objetivo novamente. E agora eu tenho outro. Cuidado, para Deus não levar você para um discipulado. Se Deus te levar para o discipulado, você vai pagar um alto preço. Você vai sair dele com vitória, mas essa vitória vai fazer você estar muito mais próxima dele. Mas é árduo o caminho que você vai passar. Deus tem que ser
sempre prioridade na nossa vida. Você pecou? Você errou? Você falhou? Você está preguiçoso? Você está relaxado? Peça perdão a Deus e mude. E mude. O Senhor realmente é redentor e o Senhor realmente é gracioso. Mas lembre-se, Deus, para tudo tem um limite. A Bíblia diz que Ele é longânimo, tardio em irar-se, mas o longânimo, todo longânimo tem um limite. Tardio em irar-se também. E nós às vezes estamos brincando com Deus. Por que eu digo isso para você? Porque os dias são maus. Nós temos um inimigo que está nos espreitando. Nós temos um inimigo que quer nos destruir. Ele trabalha assim. Quando o faraó apareceu no Egito, foi para destruir o povo. Nós vamos matar o povo. Nós vamos humilhá-los, vamos matá-los de fome. Nós vamos trabalhar com ele como escravo e vamos eliminando um por um. Nós não queremos mais nenhum homem hebreu aqui no nosso meio. Nós queremos todos mortos. Mata todos os filhos deles, menino. Todos os meninos devem ser mortos. Todos. Quando eles não matavam mais nascendo, o que eles fizeram? Se você encontrar qualquer menino de 10 anos, joga ele no rio e afogue. E mate. Deus permitiu. Por quê? Porque o povo se esqueceu dele e botou em primeiro lugar os seus projetos, seus objetivos, seus sonhos e seus anelos. Nunca façam isso. Você tem sonhos? Você tem objetivos? Ótimo. Mas que Deus continue em primeiro lugar na sua vida. E o tempo é quem vai dizer para nós. Se algumas pessoas me ouvissem, inclusive adultos, se tivessem ouvido conselhos que eu dei há 2, 3 anos atrás, e jovens também, não estariam vivendo o que estão vivendo hoje. Mas o tempo disse para mim que eu estava certo. O tempo me prova que eu estava certo no que eu dizia. Mas amanhã ainda vai chegar para você. E eu espero que o amanhã para você seja de bênção para a sua vida. Eu quero para a minha vida bênção. Eu quero amanhã estar mais abençoado do que eu estou hoje. Eu não quero amanhã ter que me encontrar com o Senhor. Porque eu vou me encontrar com Ele, no sentido de juiz. E nós precisamos lembrar disso. Nós vamos nos encontrar com Ele. Eu espero que amanhã você esteja mais abençoado, mais alegre, mais feliz. O ano que vem, de acordo com a permissão de Deus e a bênção dele, eu vou ser pai. Eu preciso estar melhor do que hoje. Por que eu vou fazer algo para ser reprovado por Deus, para Ele me pegar amanhã? Eu tenho que ir melhorando a minha vida, você tem que ir melhorando a sua. Nós temos que nos aproximar dele. Porque a Bíblia diz, se você deixar Deus, Ele também te deixa. Não brinque. Eu disse para Elma, nós precisamos ter cuidado. Porque de uma hora para outra a gente pode ir embora. De uma hora para outra, você está cheio de vida, cheio. Na verdade não está cheio de nada, de repente tu, foi embora. Felipe disse que estava no carro, olha só, e eu vou terminar. Felipe estava no carro, parado ali, e ele disse que olhou, viu um motoqueiro com um carona. Ele disse que o motoqueiro vinha, olhou, quando atravessou, o ônibus pegou. Matou na hora. Felipe acha que o cara nem sequer soube o que foi que matou ele. Tu já imaginou isso? Aí por que você acha que isso só pode acontecer com os outros? Você está andando, alguém dá um tiro lá, a bola vem e pega você. Porque Deus o livre. E aí? Diz que o cara morreu na frente de Felipe. Pum! Bateu, o ônibus pegou, foi um maior estouro do mundo. Jogou ele e bateu no poste. Quando bateu, ele caiu lá. E aí? Nós que estamos aqui, se você realmente foi transformado, que talvez você pode não ter sido, se você foi transformado, se você é nova criatura, você sabe o peso do que eu estou dizendo para você. Então eu quero jamais aprender com esse povo aí, que botou Deus em segundo, terceiro, quarto. Eu quero botar Deus em primeiro lugar na minha vida. E quero que essa minha busca por botá-lo em primeiro seja agradável a Ele. Que Deus possa trazer bênção para a minha vida e para a sua. Este é o nosso desejo.